Imagine o Brasil do século XX. Em meio às ruas tranquilas de Porto Alegre, em uma casa na esquina da atual Rua Marechal Floriano, nascia, em 21 de janeiro de 1861, um menino que mudaria para sempre a história das comunicações. Seu nome, Roberto Landel de Moura. Filho de uma tradicional família de origem inglesa por parte de mãe, Sara Mariana Landel de Moura, Roberto era o quarto de 14 irmãos. Cresceu cercado por fé, disciplina e uma curiosidade insaciável. Seu pai, o capitão Ignácio José Ferreira de Moura, cuidava da formação dos filhos, mas foi com a mãe que Roberto criou um laço afetivo profundo, que o acompanharia por toda a vida. Desde pequeno, ele via o mundo de uma forma diferente. Não gostava de simplesmente decorar as coisas. Queria entender de verdade, descobrir por si mesmo. Quando olhava para a lua, se perguntava como era sua superfície. Quando via a pobreza, sentia uma grande compaixão. Era um garoto movido pela ciência e pelo coração. Na adolescência, Roberto observava com fascínio os pequenos milagres da natureza. Viu um formigueiro dominar uma cobra através da união. Curioso, analisava a conservação de carnes frescas e investigava a anatomia de animais mortos. Esses episódios despertaram nele uma paixão pela ciência que jamais seria apagada. Aos 16 anos, um ano depois de Alexander Graham Bell anunciar o telefone, Roberto construiu seu próprio aparelho, mesmo sem nunca ter visto um de perto. Além disso, começou a fazer experimentos com substâncias químicas, testou um remédio contra cáries, fez a autópsia de um gato e estudou os efeitos da eletricidade atmosférica nos seres vivos. Tudo isso enquanto cultivava o amor pela música, poesia e filosofia. Lia o livro Telêmaco, estudava mecânica celeste e se aprofundava em física e química. Sem dúvida, era um jovem muito à frente de seu tempo. Após concluir os estudos em humanidades em Porto Alegre, partiu para o Rio de Janeiro em 1878. De lá, seguiu com seu irmão Guilherme até Roma. Na capital italiana, ingressou no Colégio Pio Americano para estudar teologia e na Universidade Gregoriana aprofundou-se em física e química. Foi ordenado sacerdote em 28 de outubro de 1886 e logo celebrou sua primeira missa. Foi em Roma que começou a desenvolver uma teoria audaciosa: a unidade das forças físicas e a harmonia do universo. A caminho de Paris, observando fenômenos atmosféricos, teve a convicção de que seria possível transmitir mensagens pelo ar. De volta ao Brasil, instalou-se no Seminário de São José, no Rio de Janeiro, onde trocou ideias científicas com ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. No ano seguinte, regressou ao Rio Grande do Sul, tornando-se capelão da Igreja do Bonfim e professor de História Universal no Seminário Episcopal de Porto Alegre. Mais tarde, mudou-se para São Paulo, atuando como vigário em Santos, Campinas e na capital do estado entre 1892 e o início dos anos 1900. Foi em Campinas que Landel começou a criar um dos maiores avanços da história da comunicação. Ele desenvolveu ideias novas para transmitir a voz sem usar fios. Dizia que as vibrações da fala podiam viajar por feixes de luz sem precisar de cabos. Criou uma regra: quanto mais forte e constante fosse a vibração, mais longe ela poderia ir. Mas obstáculos no caminho atrapalhariam. Com coragem, chegou a dizer que, se a vibração fosse forte o bastante, sua voz poderia até alcançar outros planetas. Em 1893, buscou apoio da Igreja Católica no Rio de Janeiro para financiar seus experimentos de telegrafia e telefonia sem fio, mas recebeu um sonoro não. Não desistiu. Entre 1892 e 1894, realizou transmissões de voz e sinais a uma distância de 8 quilômetros, entre a Avenida Paulista e o bairro de Santana, em São Paulo. De acordo com testemunhas da época, esses feitos aconteceram antes dos experimentos de Guglielmo Marconi, em 1895. No dia 3 de junho de 1900, Landel fez uma demonstração pública que entrou para a história. Na frente de autoridades e do cônsul britânico, ele mostrou que conseguia transmitir sua voz à distância, usando aparelhos criados por ele mesmo. Um transmissor de ondas e um telefone sem fio que usava a luz para levar a mensagem.
Mas Landel queria mais. Em julho de 1901, embarcou rumo aos Estados Unidos. Em Nova York, montou um laboratório de física em Manhattan e enfrentou o rígido processo de patenteamento americano. No fim, venceu. No site oficial do Padre Landel, podemos encontrar algumas de suas invenções. A primeira patente, em 1901, o aparelho de transmissão à distância com fio e sem fio. A primeira patente americana, em 1904, o transmissor de ondas Wave Transmitter. A segunda patente americana, em 1904, telefone sem fio Wireless Telephone. A terceira patente também em 1904, telégrafo sem fio Wireless Telegraph. Em 1902, o jornal New York Herald reconheceu sua genialidade, destacando suas teorias revolucionárias e a resistência que enfrentava no Brasil, onde alguns o chamavam de feiticeiro. De volta à sua terra natal, tentou, em vão, convencer o presidente Rodrigues Alves a ceder 2 navios para demonstrar a potência de seus inventos. Dizia que com eles poderia até se comunicar com outros planetas. Foi ignorado e proibido de retornar aos Estados Unidos. Em 1906, solicitou a produção e comercialização do rádio para a Comissão de Fazenda e Contas, que após 7 meses, em 20 de julho de 1906, o refutou sem explicações. Assim, a ideia de lançar o rádio no mercado brasileiro, antes de qualquer outro país, ficou esquecida. Com o coração partido, Landel voltou-se à sua missão sacerdotal. Entre 1915 e 1928, foi vigário da Igreja do Rosário em Porto Alegre. Ali, dedicou seus últimos anos à fé, até falecer de tuberculose em 30 de junho de 1928, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Seus restos mortais foram transferidos mais tarde para a própria Igreja do Rosário. Segundo o artigo Padre Landel, o autor das primeiras transmissões de voz e música por ondas de rádio do mundo, da conceituada revista Cronos, o reconhecimento do verdadeiro inventor do rádio, Landel de Moura ou Marconi, é difícil, pois várias descobertas na área das comunicações ocorriam simultaneamente e muitas eram mantidas em segredo. No entanto, é notório a relevância das contribuições de Landel, comprovadas por seus inventos, demonstrações públicas e patentes no Brasil e nos Estados Unidos, indicando seu pioneirismo. Roberto Landel de Moura foi mais do que um inventor. Foi um visionário, um homem de fé e ciência, cuja genialidade transcendeu seu tempo e cujos ecos ainda ressoam no presente. O sentimento de injustiça ficou registrado em um de seus cadernos. Quem foi que inventou a telefonia sem fio? A telefonia sem fio, tanto a acústica como a ondulatória luminosa e elétrica ou magnética, foi o autor dessas linhas.